Partindo para a sexta temporada, ela sem dúvidas é a segunda mais cheia de acontecimentos. Tão cheia que eu vou ter que dividir a porra desse vídeo em duas partes. Enfim. Depois de enfrentarem uma horda de zumbi, enfrentar o próprio diabo, dar de cara com a morte, enfrentar o próprio capeta, ficar presos no inferno, ir para outra dimensão e enfrentar o próprio capeta de novo. Finn, depois de descobrir que seu pai estava vivo e que estava na cidadela, vai até Prismo com Jake para ele mostrar o caminho para esse lugar. No entanto, a cidadela era tipo uma prisão, e só um criminoso nível cósmico pode ir até esse lugar. Prismo diz pra Finn que ele terá que matá-lo se quiser ir, e para isso Finn precisava matar o corpo original de Prismo e assim foi feito. Lembra do Lich? Então, o filho da puta ficou na sala de Prismo desde o desejo de Finn e Jake, e depois de ver que tinha uma oportunidade, ele mata o real Prismo com o bafo. O guarda aparece e prende o Lich em um cristal e Finn o segue. No segundo episódio, Finn e Jake finalmente chegam na cidadela e vão procura pelo pai de Finn. No entanto, o Lich ainda não tinha se dado por vencido, como sempre. Por causa dele, todos os prisioneiros conseguem escapar dos cristais, acabando com todo o lugar. Em meio caos, Finn encontra seu verdadeiro pai, e depois de libertá-lo ele mostra ser um verdadeiro de um cuzão, pouco se fudendo pro seu filho. Lich, usando seus poderes, consegue se libertar do cristal. Em seguida ele faz o melhor discurso que um vilão pode ter. Só há trevas para você, e só morte para seus amigos. Estes antigos são só o começo. Eu vou comandar um exército imenso e terrível. E vamos viajar por 1 bilhão de mundos. Por muita sorte, Finn tinha um pouco de sangue do guardião e ao toque em Lich, Finn consegue metamorfosear o bicho. E infelizmente esse foi o fim do nosso vilão, só que não. Finn, ao ver que seu pai estava fugindo, ele vai até ele, e com toda a sua força ele manifesta o braço de grama, lhe dando muito poder, mas ainda não era o suficiente. Finn acaba perdendo seu braço. Jake o pega do mar e o consola. Fim do episódio. No terceiro episódio, Finn anda deprimido ainda por causa da perda do seu braço. No entanto, depois de uma canção viadesca de herói, Finn com tamanha emoção consegue regenerar seu braço, só que dessa vez ele estava com uma crava de grama. Só isso mesmo, agora bora pro próximo. No quarto episódio, Jake conta a sua história antes dele nascer, mesmo que seus pais nunca tenham contado. Nesse episódio mostra o passado de Joshua e Margaret. Os dois eram detetives e depois de investigarem um caso eles se deparam com uma criatura grotesca, de 2 metros de altura e azul. Essa criatura acaba mordendo Joshua e depois de um tempo, a marca da mordida do bicho no cachorro começou a crescer. Mas na verdade o Shapeshifter tinha colocado um filhote na cabeça de Joshua. E no decorrer do episódio é mostrado que esse era o Jake. Fim. No quinto episódio, alguns meses depois da morte de Prismo, Finn e Jake fazem uma homenagem a ele. Só que essa homenagem leva Jake a um lugar estranho orquestrado por Prismo. Finn, depois de algum tempo sem entender o que tinha acontecido, resolve refazer a homenagem, pois Jakes de outros tempos estavam aparecendo. No fim dá certo e Finn consegue ir até aquele lugar onde Jake estava. No entanto, Jake acaba dormindo em uma cama ressuscitando o Prismo, pois isso tudo fazia parte do plano B dele antes de morrer. Depois de algumas merdas, Finn acaba criando um paradoxo com outro Finn, transformando o outro Finn em uma espada sem motivo. No sexto episódio, é novamente nos apresentado um passado de certos personagens. É mostrado que antes da civilização existia seres elementais. Um deles, o Digelo, criou como nós conhecemos, a coroa do Rei Gelado. Essa coroa servia para realizar desejos, assim como Prismo. O elemental Digelo criou a coroa para livrar-se do meteoro que vinha em direção à Terra. Esse meteoro provavelmente é aquilo que originou Lich, pois possui chifres e é verde. No fim tudo dá errado, e todos os elementais acabam morrendo pelo meteoro. No entanto, tudo não passava de um sonho do Simon, mas não significa que aquilo realmente não tenha existido. E no fim é mostrado que um meteoro se aproxima da Terra,